E aí pessoal, hoje nós vamos iniciar a série, propriamente dita, sobre o calvinismo. E o primeiro ponto que nós vamos lidar aqui é a depravação total do homem. Antes de tratarmos do primeiro ponto, é interessante nós deixarmos claros que os pontos, eles são claros entre si, tanto os pontos do calvinismo como o do arminianismo. Quando a gente começa a tratar da depravação total, que a gente vê hoje, quando chega na perseverança dos santos, a gente começa a entender por que realmente os santos, os eleitos, eles perseveram e são salvos. Porque tem a ver com o Senhor, porque a salvação pertence ao Senhor, se inicia com a vontade de Deus e é o Senhor que preserva o eleito, Assim como no arminianismo, depende da vontade do homem, o homem que escolhe a Deus. Por isso que não há perseverança, não há essa certeza da salvação, porque se funda no homem, Então é incerto, depende da vontade do homem, então não tem base, não tem sustento. Bom, e é interessante nesse contexto a gente ler um primeiro texto bíblico para que nós possamos realmente enxergar a doutrina, Porque se é uma doutrina bíblica, então nós temos que recorrer à Escritura e mostrar para vocês exatamente o texto em que nós extraímos esse entendimento, extraímos essa doutrina. E um primeiro texto que nós podemos ler, e é interessante ser lido, é Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais claro que isso é impossível. Então o próprio Senhor, ele ali abordando Adão, explicando ali acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal que não poderia ser comida, ele explica as consequências do pecado. Ele diz, olha, se vocês desobedecerem, se vocês comerem dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, vocês vão morrer, E essa morte realmente aconteceu. Essa morte não foi algo hipotético, não foi algo figurado. Não, realmente no momento em que eles comeram do fruto lá, eles morreram. E essa morte significou tanto diríamos que a suscetibilidade deles à morte agora, doenças e tudo mais, e a todo mal, e também a morte no sentido de separação entre Deus e o homem. Tem até a maneira como eles se portam ali demonstra muito isso. E no momento em que eles fogem, se escondem, Deus realmente ele fala dessas consequências, fala da morte. E como eu mesmo já mencionei, eles morreram, eles se separaram de Deus. Tanto é que Adão foge e se esconde, Então a gente observa que de imediato a morte foi espiritual, Adão, Eva, passaram a se esconder de Deus, cobrir a vergonha, coisa que antes eles não faziam. Tranquilidade, andavam tranquilos, em paz, não tinha esse conhecimento, esse entendimento. Exato. E a gente observa que quando Deus fala com eles, eles se escondem, o Senhor vai e fala com eles. E Adão, aquele que recebeu de imediato a lei de Deus, aquela ordem de que não comesse do fruto, coloca a culpa na mulher. Primeiramente ele faz isso, é uma demonstração aquela natureza dele já tinha sido corrompida, Porque ele foi aquele que teve, que recebeu aquela ordem de Deus de início e acabou colocando essa culpa para a mulher. E a gente vai ver assim que a sequência dos acontecimentos lá de Gênesis, o irmão mata o outro, Caim mata Abel, a gente vê o pecado, tomando de conta, e o homem a cada dia mais... Depois, Deus devastando tudo, Sodoma e Gomorra também, todos aqueles episódios ali que demonstram a maldade da terra e do homem. Então o homem, apesar de vivo fisicamente, é morto espiritualmente. Exato, e um texto interessante é Efésios, Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele nos deu vida, estando nós mortos. Então, isso é a consequência do pecado original, a morte. Então, quando Deus vai ao homem, ele dá a vida. O homem... morto não tem como ter vida por si mesmo, Analisando o morto, a gente vê que... Acho que um melhor exemplo da situação de pecado do homem e da necessidade de Deus intervir é o episódio de Lázaro, Em que Lázaro morre, está lá sepultado dentro de uma pedra, não pode fazer nada e Cristo vai e o chama. Vem para fora, Tira a pedra e chama Lázaro para fora. Da mesma forma, Deus tem que fazer isso com o homem, com o pecador, com o ímpio que está em seus delitos e pecados, morto, como Paulo aqui bem colocou, sem muita enrolação. Ele diz logo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa era a situação minha e é a situação de quem ainda não está em Cristo. Então Cristo precisa intervir nessa situação. Então, de outro lado, nós temos esse posicionamento, que seria aqui da depravação total, mas lá, como nós já pontuamos no primeiro vídeo, naquela remonstrância, naquele documento apresentado pelos discípulos de Jacó e dos Armínios, eles disseram o seguinte: não, o homem não
morreu. Ele não está totalmente incapacitado de responder a Deus com fé, mas ele pode ainda assim ter fé por si só e crer em Cristo. Ele não está totalmente incapaz. Ele caiu, a queda realmente foi ruim na vida do homem, ele realmente caiu em seu pecado, mas isso não incapacitou absolutamente, né, totalmente para as coisas de Deus. Ele ainda tem uma vontade livre para escolher tanto as coisas de Deus, apesar de estar morto espiritualmente, né? Ele ainda tem, a gente não entende isso, mas ele tem ainda essa possibilidade de escolher as coisas de Deus e o mal também. O homem tem, a volição do homem está perfeita nesse sentido, tanto para o bem quanto para o mal. Só que uma coisa que eles esquecem de considerar é o fato de que nós, ou as nossas escolhas, elas são tomadas de acordo com quem nós somos. Isso é fato, né? Não somente teologicamente, mas socialmente falando até. As pessoas tomam decisões com base naquilo que elas são, naquilo que elas gostam. Eu escuto tal música porque eu gosto daquela música e aquela música me faz bem. Eu vou escutar tal música. Então eu faço minha escolha baseada no que eu sou. Aqui no aspecto teológico e do que nós estamos tratando, o homem vai fazer a escolha entre fazer o bem ou fazer o mal, agradar a Deus ou não agradar, com base no que ele é. E nós podemos lembrar do episódio de Jesus, onde ele fala lá, conversando com Nicodemos, ele vai dizer: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como alguém que é da carne escolher as coisas espirituais, as coisas são boas, coisas do alto, digamos assim. Né? Não é à toa, por isso que eu coloquei, o apóstolo Paulo vai colocar que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Né? Só para exemplificar, nós podemos, por exemplo, colocar um cachorro diante de uma carne e diante de milho, de um pouco de milho ali. Você acha que o cachorro vai escolher o quê? Um pedaço de carne ou milho? Não, ele vai escolher a carne, porque a natureza dele vai levá-lo a comer aquela carne. Da mesma forma, se você coloca uma galinha em frente dessa carne e do milho, a galinha vai comer o milho, porque galinha come milho, não come carne. É a natureza dela. Então, da mesma forma, a natureza do homem vai levá-lo a pecar. A carne dele vai levá-lo a escolher o pecado e não escolher agradar a Deus. Em João 5,40, no contexto em que Jesus explica a sua missão, ele diz assim, contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Então o homem, ele não quer, o homem não quer ir até o Senhor, não quer, não tem interesse pelas coisas de Deus, porque elas se discernem, né, espiritualmente, e o homem é carnal. Então o homem está impossibilitado de responder positivamente à mensagem do Evangelho, às coisas de Deus, ter essa escolha. O homem está impossibilitado porque a natureza dele impede disso, né? É pecadora. Então ele está cego, né? Absolutamente cego. E um texto interessante que eu ia falar sobre isso, então é esse texto, né, de Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, né, que Saúde inclusive aqui pontuou. Mas é interessante ler. Ele diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é claro, Paulo já está colocando aqui. O homem não entende, isso aqui para ele é loucura, o homem natural, né? E o homem natural é esse homem carnal, então ele não pode entender, e elas só se discernem espiritualmente. Olha só, o texto está dizendo. Então precisa haver uma intervenção divina, uma intervenção espiritual para que o homem compreenda, para que os olhos dele sejam abertos. Então quando o arminianismo, né, defende que o homem tem essa possibilidade de escolher as coisas espirituais, ele está contrariando a palavra de Deus, né? Que disse, né, que está escrito que lá em Gênesis o homem morre espiritualmente. Então é uma contradição. Fica complicado você defender e sustentar isso daí, né? E para nós partirmos aqui, eu acho, para a conclusão do vídeo, é interessante um texto em que Paulo ele traça ali todas as características de um homem que se encontra na situação de pecado. No filho de Adão, digamos assim, naquele que nasce depois de Adão. Ou seja, todo ser humano, em que situação ele nasce. Então, Romanos 3, lá a partir do versículo 11 até o versículo 18, Paulo vai traçar essas características, vai dizer como o homem quais são as características desse homem em estado de pecado e miséria, e ele diz lá o que? Lê aí, Saúde para nós. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Não tem muito o que falar, né? Esse é o homem. Esse é o homem no estado de pecado, sem que Deus intervenha. Essa é a situação dele. Ou melhor, né? Já que, como Paulo mesmo colocou, no estado de morte, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Lembre mesmo do exemplo que nós temos aqui no início. Lázaro é
Essa é a situação do homem que está sem Deus, que ainda não nasceu de novo. Ele está dentro de um túmulo, está sepultado, está ali sem poder responder a Deus, sem poder mesmo ver a Deus, enfim. Ele não se importa com isso, ele só se importa em fazer ou satisfazer as próprias vontades da sua carne. O inimigo, né? O inimigo de Deus, dependente totalmente da graça desse Inimigo, mesmo Deus. Né? Não é à toa que Romanos 5:8 vai dizer isso, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou ainda, outras traduções, sendo nós ainda seus inimigos, né? Nós éramos inimigos de Deus, aqueles que ainda estão no estado de pecado estão numa situação de inimizade contra Deus, e Deus é quem tem que quebrar essa relação de inimizade entre o homem e Deus. Aí você fica se perguntando, então eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar Deus agir no meu coração até que eu tenha alguma vontade de crer nele aí, né? Não é bem assim. Você é responsável, você tem que crer, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que botar o seu joelho no chão, sua boca no pó e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Se arrepender. E a Escritura é bem clara em dizer, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso não é uma promessa mentirosa, isso é verdade. Você precisa fazer isso. Mas o que nós estamos querendo dizer isso aqui é que quando isso acontece com você é porque Deus atuou em seu coração, né? Deus, ele amoleceu o seu coração, ele tirou um coração de pedra e pôs um coração de carne para que você pudesse se quebrantar diante de Deus. É basicamente isso, né? Então, em suma, né, o homem tem sim uma vontade, só que essa vontade é viciada pelo pecado, tende para as coisas que desagradam a Deus, né? O homem é duro, não ama o Senhor, então as coisas que ele escolhe é baseado nisso, é com base nisso, né? No pecado, na sua natureza pecaminosa. Então, ele depende, totalmente dependente da graça de Deus, né? Então não existe obra de fé no homem. A fé é dom de Deus, é o Senhor quem dá. Aqui nós concluímos nosso vídeo, né? Acreditando que nós abordamos aqui de uma forma satisfatória, né? Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, nós temos nosso Instagram, vocês podem enviar lá no direct, né? Alguma dúvida que vocês possam ter, ou aqui mesmo no YouTube, né? Nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai estar tratando aí da eleição, né? Condicional e incondicional, né? E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho e compartilhe nosso vídeo nas redes sociais com aquelas pessoas que você gosta, para que elas sejam edificadas aí com a palavra de Deus. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.